Fala, fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo aqui ao canal do Missão 193. Eu sou o professor Vitor Piauí e nós vamos para mais uma correção de simulado, beleza? Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa um like nesse vídeo porque é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele entregue para mais pessoas, beleza? Então, vem comigo, vamos corrigir. Como de praxe, como você já está acostumado, as questões de química são aquelas que ficam entre o número 16 e o número 25. Então são essas as questões que a gente vai passar aqui. E como sempre, a gente vai fazer a resolução, a gente vai trazer o gabarito, mas a gente também vai comentar esta resolução. Então vamos trazer alguns aspectos teóricos que são importantes que você saiba no momento em que você está desenvolvendo a questão. Beleza? Então acompanha comigo aqui, ó. A gente vai falar sobre a resolução dos itens de química lá nas questões 16 a questão 25, tá? Se você ainda não é aluno do Missão 193, né? Se você não é assinante da plataforma, se você ainda não tem acesso a mim, saiba que este aqui é o meu Instagram, tá? Então pode ficar à vontade para você ir lá, tirar suas dúvidas, beleza? Que você tenha no decorrer da sua preparação. Não se acanhe, tá bom? Mas esteja objetivo, tá certo? Chega lá, já manda a pergunta, que aí a gente já responde, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui pela questão de número 16, tá? Uma questão que vai misturar termoquímica e também vai misturar ali os aspectos de estequiometria, utilizar para poder fazer o cálculo de fórmulas moleculares, massas molares e por aí vai, tá? Ele fala assim, ó. No que tange a tecnologia de combustíveis alternativos, muitos especialistas em energia acreditam que os álcoois vão crescer em importância em um futuro próximo. Realmente, álcoois como metanol e etanol têm encontrado alguns nichos para uso doméstico como combustíveis há muitas décadas e recentemente vem obtendo uma aceitação cada vez maior como aditivos, ou mesmo como substitutos para a gasolina em veículos. Algumas das propriedades físicas desses combustíveis são mostradas no quadro seguinte. Então ele deu aqui para a gente o metanol com a sua fórmula molecular, a densidade, que no caso dos dois aqui ele arredondou e ficou com o mesmo valor, né, tanto para o metanol quanto para o etanol, e deu aqui o calor de combustão em quilojoules por mol. Então perceba que por mol o etanol libera mais calor do que o metanol. Mas a gente vai ter que ver se esta quantidade maior em mol se reflete na quantidade em massa também. E além disso, na quantidade em volume, que é o que as alternativas vão trazer aí para a gente, né? Uma vez que o etanol tem uma massa molar maior do que o metanol. Mas a gente vai ver aqui, ó. Então tá aqui. Considere que em pequenos volumes o custo de produção de ambos os álcoois seja o mesmo. Dessa forma, do ponto de vista econômico, é mais vantajoso utilizar. Aí ele vai dar várias alternativas, né? Metanol, etanol, enfim, e vai dar os valores de energia que é liberado por litro queimado, tá? Antes de eu me preocupar com esses valores que a questão está trazendo, vamos ver se a gente consegue descobrir uma forma geral de calcular este valor de energia por litro, já que ele deu para a gente a energia por mol, deu a densidade e a gente consegue calcular a massa molar porque ele deu para a gente aqui as massas molares de cada átomo. Mesmo que ele não tivesse dado, na prova a gente tem tabela, né? Então a gente conseguiria de toda forma. Então, antes de qualquer coisa, eu já vou calcular aqui, ó, a massa molar de cada uma dessas substâncias. Então, no caso do metanol, como eu tenho um carbono, vai ser 12. Como eu tenho 4 hidrogênios, então 12 mais 4, 16. Com mais 16 do oxigênio, então a massa molar do metanol é de 32 gramas por mol. E a massa molar do etanol, ó, são 2 carbonos, então vai dar 24. Como eu tenho 3, 5, 6 hidrogênios, 24 com 6 vai dar 30, e mais 16 do oxigênio, então vai dar 46 gramas por mol, que é a massa molar do etanol. Então, beleza, perceba que o que eu tenho aqui é o calor de combustão em quilojoules por mol. Então, se eu quiser descobrir quanto que é em gramas, o que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer uma regra de 3, né? Como essa daqui é a quantidade de calor liberada para 1 mol de metanol, então eu posso escrever assim, ó, que essa quantidade de calor, de 726 quilojoules, ela é liberada para uma massa de 32 gramas de metanol. Então, estou fazendo uma relação direta, já que ele falou que o calor de combustão aqui é por mol.
Você conseguiu perceber? Então, ó, a cada 726 kJ liberados é por conta de 1 mol de metanol que foi queimado. Como a massa molar dele é de 32 gramas por mol, então significa que esta quantidade de calor é liberada quando 32 gramas de metanol são queimados. E eu vou fazer a relação parecida para o etanol. No caso do etanol, eu tenho que são 1.367 kJ que são liberados para a queima de 46 gramas de etanol. Porque no caso do etanol, 1 mol dele equivale a 46 gramas. Só que se eu fizer esta regra de 3 da forma como ela está aqui, eu vou descobrir a quantidade de energia liberada por massa de combustível. E se a gente observar nas alternativas, não é isso que ele está trazendo para a gente, né? Ele vai querer que a gente descubra a quantidade de energia por litro de combustível. E foi por isso que ele trouxe para a gente o valor da densidade. Ele trouxe como densidade o mesmo valor para as duas, né? Ele deve ter colocado aqui aproximado, e ficou o mesmo valor para as duas, 0,79 gramas por ml. O que significa que a cada 1.000 ml de cada um desses combustíveis, ou seja, 1 litro, né? Eu vou ter uma massa de 790 gramas. Você consegue perceber? Então, se eu vier aqui nessa regra de 3 e colocar qual é a quantidade de energia liberada para 790 gramas, se a minha regra de 3 for construída desta forma, então assim eu vou conseguir descobrir qual é a quantidade de energia. Aí aqui eu vou colocar M para o metanol e vou colocar E para o etanol, tá? Só para a gente poder diferenciar, não colocar a mesma variável para os dois, né? Então, se eu calcular a quantidade de energia M que é liberada para 790 gramas de metanol, eu vou descobrir quanto que foi liberado para 1 litro, já que a densidade dele é 0,79 gramas por ml. E se eu fizer a mesma conta, né, quanto de energia, estou chamando de E, é liberada para 790 gramas de etanol, eu vou descobrir qual que é o valor de energia liberado por litro desses combustíveis. Então é essa conta que eu vou fazer, ó. Aqui o grama vai embora com grama, só vai sobrar a unidade quilojoule. Faz sentido, já que eu estou atrás da quantidade de energia. Aí quando eu faço essa conta aqui, ó, eu vou ficar com 726 vezes 790 divididos por 32. Então eu vou ficar com uma quantidade de energia de 17.923 quilojoules. Aí nesse caso vai ser por litro, porque eu calculei a quantidade em 790 gramas do combustível, que é 1 litro desse combustível, tá? E no caso do etanol, quando eu fizer esta conta aqui, ó, 1.367 vezes 790 divididos por 46, aí eu vou encontrar 23.476 quilojoules por litro. Aí se eu for aqui para as alternativas, vou voltar de novo, ó, a gente vai observar que ele trouxe para a gente os valores em megajoule, né? Só a letra B aqui, ó, do etanol que trouxe em quilojoules. Então, para eu transformar estes valores em megajoules, já aqui na verdade na letra A também, né? Na letra A ele também trouxe quilojoules. Então, se você observar aqui, ó, 22,7 quilojoules e 29,7 quilojoules, não é o caso aqui, ó. Aqui a gente achou 1.000 quilojoules, né? 17.000, 23.000. Então, não são esses valores. Então, eu vou realmente precisar transformar para megajoule. Como é que eu faço para transformar para megajoule? Eu divido por 1.000, né? Então, a vírgula vai andar 3 casas para a esquerda. Então, aqui eu tenho aproximadamente 18 megajoules por litro, já que vai dar 17,923, né? Então, aproximadamente 18 megajoules por litro. E no caso do etanol, aqui vai dar aproximadamente 23,5, né? Porque a vírgula também vai andar 3 casas para a esquerda, ó, 23,47, aproximadamente 23,5 megajoules por litro de etanol. Então, de fato, o etanol é um combustível mais eficiente, porque para a mesma quantidade, ó, 1 litro, ele libera mais energia, e nesse caso é um valor de 23,5. Por isso que a nossa resposta correta é a letra D de dado, tá? Resposta correta, letra D, que ele vai falar, ó, do ponto de vista econômico, é mais vantajoso utilizar etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 23,5 megajoules de energia por litro de combustível queimado. Beleza? Resposta correta, letra
D, tá? Aqui tá a letra B, mas não, desconsidera aqui, tá? Gabarito, letra D de dado. Beleza? Vamos em frente, próxima questão. Questão de número 17. Ele vai trazer assim, ó. Um termo químico, principalmente na linguagem cotidiana, pode ter significados diversos, dependendo do contexto em que se encontra. Considere as seguintes frases. A água é composta de hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio é um gás inflamável. O ozônio é uma das formas alotrópicas do oxigênio. O gás hidrogênio reage com o gás oxigênio para formar água. A água é constituída por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Com relação ao significado dos termos sublinhados, é incorreto afirmar. Então, fica atento que ele quer que a gente marque a resposta incorreta, né? Então, é incorreto afirmar. Vamos lá. Letra A. A água significa substância química em 1 e molécula de água em 5. E é exatamente isso mesmo, né? Letra A está corretinha. A água significa substância química em 1 e molécula de água em 5. Como que a gente consegue perceber isso? Porque no 5 ele fala assim, ó, a água é constituída por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então aqui ele está falando dos átomos, né? Está falando dos elementos químicos, dos átomos desses elementos químicos. Então ela é constituída por 2 átomos de hidrogênio e por 1 átomo de oxigênio. Então aqui ele está falando da molécula. Beleza? Ó, aqui na 5 ele está falando da molécula de água, de uma única unidade. Agora, quando ele fala de maneira geral, a água é composta de hidrogênio e de oxigênio, então ele está falando da substância, da questão macroscópica, o que a gente consegue ver, o que a gente consegue tocar, tá? Então a afirmativa A está correta. Letra B, hidrogênio em 2 significa substância química. Exatamente. Quando ele traz essa propriedade de ser um gás inflamável, então ele está falando da substância, ele não está falando da molécula de hidrogênio, um átomo de H ligado com outro átomo de H. Não, ele está falando da substância, por isso que ela tem essa propriedade de ser inflamável. Tá certo que essa propriedade, ela decorre do fato da molécula ser um átomo de H com um átomo de H, mas a propriedade é da substância, não da molécula. C. Hidrogênio em 4 significa substância química. E em 5, átomos de hidrogênio. A gente já viu que, de fato, em 5 significa átomos de hidrogênio, e em 4 ele vai falar assim, ó, o gás hidrogênio reage com o gás oxigênio para formar água. Então, aqui no 4, todos eles são substância. É o gás hidrogênio que reage com o gás oxigênio para formar água. Então, de fato, a afirmativa C está correta, tá? Em 4 significa substância química e em 5 átomos de hidrogênio. Letra D. O significado de oxigênio em 3 e 4 é o mesmo. Aí a gente já vai ver que essa daqui é a resposta, porque essa afirmativa está incorreta. Lá em 3, ele não está falando da substância, ele está falando do elemento químico, porque ele está falando das formas alotrópicas. Então, quem tem formas alotrópicas são os elementos químicos, alguns deles, né? O carbono, o oxigênio, o fósforo. Então, é a forma como esse elemento químico se apresenta na forma de substância simples. Então, o gás ozônio, que é uma substância simples, é uma das formas alotrópicas do elemento químico oxigênio. É uma das formas que o elemento químico oxigênio se apresenta na natureza. A outra forma é na forma de gás oxigênio, que é uma substância. Então, a afirmativa D é a resposta, porque ela está incorreta. Não é o mesmo significado em 3 e em 4 para o oxigênio. E aí na letra E, a gente já viu que está correto, né? O oxigênio em 5 significa átomo de oxigênio. É isso mesmo, então a afirmativa E está correta. E o gabarito dessa questão é a letra D, certinho? Vamos lá para a próxima, questão de número 18. Ele fala assim, ó, considerando-se os elementos potássio, aí ele deu o número atômico, né? Z igual a 19, cálcio, Z igual a 20, e bário, Z igual a 56, e suas posições na tabela periódica, pode-se concluir que o átomo D. E aí, como na sua prova vai ter tabela periódica, você consegue, a partir desse número atômico, localizar onde que cada um desses elementos químicos estão. E aí, fazendo isso, ó, a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver que o potássio ele está presente lá na família 1, né, na família 1A, na família dos metais alcalinos, logo aqui abaixo do sódio, né?
Então, só lembrando aqui, ó, hoje li na capa da revista Brasil, coisas francesas. Estes são os metais alcalinos. E os alcalinos terrosos, que é o caso do cálcio e do bário, são o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. Bela Magnólia casou com o senhor Barão do Rádio. Essa frase que a gente usa, né, para poder lembrar quem são os metais alcalinos terrosos. E aí, com isso, lembrando, você não precisaria ter decorado isso, lá na sua prova vai ter a tabela, e ele deu os valores dos números atômicos. Então, você conseguiria facilmente localizar aonde estão esses elementos químicos. O potássio e o cálcio estão no mesmo período, que é o quarto período da tabela, e o bário está um pouquinho mais aqui abaixo, ó, no sexto período da tabela periódica, na mesma família que o cálcio, que é a família 2A, ou grupo 2, ou família dos metais alcalinos terrosos. Vamos ver o que ele está afirmando aqui para a gente. Letra A. O bário apresenta maior eletronegatividade que o átomo de cálcio. Isso está errado. A eletronegatividade ela cresce na tabela periódica de baixo para cima e da esquerda para a direita. Assim como é o caso da energia de ionização, assim como é o caso da afinidade eletrônica. Só o raio atômico que cresce ao contrário, né? De baixo para cima e da direita para a esquerda, né? Então tem que lembrar dessas relações quando tiver questões desse tipo. Então a afirmativa A está errada, porque o bário não apresenta maior eletronegatividade do que o cálcio. Letra B. O potássio apresenta um maior número de níveis de energia que o átomo de bário. Isso também está errado, porque quanto mais para baixo na tabela periódica, quanto mais para baixo o período, maior é a quantidade de camadas daquele átomo, já que o período indica quantas camadas aquele elemento químico, aquele átomo possui. Então, quanto mais para baixo na tabela, maior é a quantidade de níveis de energia. Então, a afirmativa B também está errada. Afirmativa C. O cálcio tem propriedades semelhantes ao átomo de potássio, pois ambos estão na mesma família. Também está errado. Eles não estão na mesma família. O cálcio está na mesma família que o bário, né? Se estivessem na mesma família, realmente seriam propriedades semelhantes, que é o caso do cálcio e do bário. Mas o cálcio e o potássio não estão na mesma família e por isso não apresentam propriedades semelhantes. Certinho? Letra D. O bário apresenta mais elétrons na camada de valência que o átomo de potássio. Aí essa afirmativa D está correta. Por quê? Os elementos que estão no grupo 2, na família 2A, que são os alcalinos terrosos, eles possuem 2 elétrons na camada de valência. Enquanto aqueles que são os alcalinos, são os que estão lá na família 1A ou no grupo 1, eles possuem 1 elétron na camada de valência. Então, de fato, o bário, por estar no grupo 2, possui sim mais elétrons na camada de valência do que o átomo de potássio. E aí a letra E vai ter que estar errada, né? Ó, o cálcio apresenta um valor de potencial de ionização menor do que o átomo de bário. Está errado, né? Porque a gente acabou de ver que o potencial ou energia de ionização na família, ele cresce de baixo para cima. Então, o cálcio, por estar mais acima, tem um potencial de ionização maior do que o de bário, por estar embaixo. Então, a afirmativa E também está errada e, de fato, o nosso gabarito é a letra D de dado. Beleza? Próxima. Questão de número 19. Ele traz assim para a gente, ó. As mobilizações para promover um planeta melhor para as futuras gerações são cada vez mais frequentes. A maior parte dos meios de transporte de massa é atualmente movida pela queima de um combustível fóssil. A título de exemplificação do ônus causado por essa prática, basta saber que um carro produz em média cerca de 200 gramas de dióxido de carbono por quilômetro percorrido. Um dos principais constituintes da gasolina é o octano, C8H18. Por meio da combustão do octano, é possível a liberação de energia, permitindo que o carro entre em movimento. A equação que representa a reação química desse processo demonstra que, aí, o que ele vai cobrar de você daqui? Ele vai cobrar que você saiba escrever uma reação de combustão, que você tenha uma noção do que é uma reação de combustão, ou seja, quem são os reagentes e quem são os produtos, e além disso, que você consiga balancear esta equação, porque muitas das afirmativas aqui das alternativas é falando em relação aos coeficientes estequiométricos dessas substâncias. Então, o que você precisa saber para montar uma reação de combustão? Você tem que lembrar que a reação de combustão é uma reação entre um combustível,
que neste caso é o octano, né? Normalmente esse combustível possui carbono e hidrogênio, ele é um hidrocarboneto, por exemplo, e vai ser a reação deste combustível com o gás oxigênio, que é o comburente desta combustão. E como esse combustível ele possui átomos de carbono e átomos de hidrogênio, os produtos desta combustão vão ser o gás CO2, que é o dióxido de carbono, e a água. São dois produtos que são gerados desta combustão. Então essa é a primeira coisa que a questão vai cobrar que você saiba: montar uma equação relativa a uma reação de combustão. Como é que vai ser isso então? Sempre vai ser a reação entre um combustível, que neste caso é o octano, com o gás oxigênio, que é o comburente que a gente tem da combustão, e esta queima, esta reação entre esses reagentes, vai gerar como produto o CO2 e a água. A partir daqui, é simplesmente balancear esta equação química. Então, se eu vier aqui, ó, e usar o coeficiente 1 para o octano, C8H18, eu vou observar que aqui vão ser liberados 8 mols de CO2, porque são os únicos lugares que o carbono aparece. No reagente, o carbono só aparece no combustível, e nos produtos, o carbono só aparece no CO2. Então é a partir daqui que eu vou usar para poder balancear o carbono. Usando a regra do Macho, né, que a gente balanceia preferencialmente os metais e os ametais, que não existem aqui nessa equação, depois o carbono, depois o hidrogênio, depois o oxigênio. Então por isso eu comecei pelo carbono. Agora, para balancear o hidrogênio também só aparece uma vez de cada lado. No reagente ele só aparece no combustível, que normalmente é um hidrocarboneto, como a gente comentou, e no produto, normalmente ele só aparece na água, na forma de H2O. Então, como eu tenho 18 átomos de hidrogênio aqui nos reagentes, para balancear então, eu vou precisar de 9 moléculas de água, porque quando eu fizer a conta aqui, ó, 9 vezes 2 da água, vai dar 18 hidrogênios nos produtos também. E aí, por fim, eu balanceio o oxigênio, que no lado dos reagentes, olha só, eu tenho uma quantidade de 16 átomos de oxigênio mais 9, né, por conta aqui da água, ó, 16 mais 9 vai me dar um total de 25 átomos de oxigênio, então o coeficiente do O2 tem que ser 25 meios, é um coeficiente fracionário. Pode isso, professor? Pode. Por quê? Quimicamente não faz sentido, não existe 25 moléculas e meia de O2, né? Mas matematicamente faz sentido. A gente está apenas fazendo um balanço das quantidades de átomos, então matematicamente faz sentido. Se eu quiser deixar mais completo, mais certo, aí eu uso os menores coeficientes inteiros, né? Multiplica todo mundo por 2. Mas nesse caso, não é o que a questão vai fazer. Ela vai usar exatamente esse valor fracionário do oxigênio. Então vamos ver aqui as alternativas, ó. Letra A. No processo, a liberação de oxigênio sob a forma de O2. Não. No processo, há consumo de oxigênio. Quem sai lá no outro lado é o CO2, é o gás carbônico, né? O coeficiente estequiométrico para a água é de 8 e para 1 é de 8 para 1 do octano. Não, está errado, né? O coeficiente da água é 9. Quem é 8 é o CO2. Então a letra B também está errada. Letra C. No processo, há consumo de água para que haja liberação de energia. Também está errado. No processo, não há consumo de água, há liberação de água. Então a letra C também está errada. Letra D, que vai ser a nossa resposta, olha só. O coeficiente estequiométrico para o oxigênio é de 12,5 para 1 do octano. Então é isso mesmo. Letra D é a nossa resposta. O coeficiente do O2 ficou de 12,5. Como eu já comentei, matematicamente faz sentido, tá? Letra E, o coeficiente estequiométrico para o gás carbônico é de 9 para 1 do octano. Não, é de 8 para 1, né? 9 para 1 é da água, então a nossa resposta correta é a letra D. Certinho? Questão de número 20. Ele vai trazer para a gente assim, ó. O elemento X do terceiro período, que tem maior afinidade eletrônica, combina-se com o elemento Z do quarto período, que possui menor energia de ionização. A fórmula do composto resultante será... Pessoal, olha só. Para responder essa questão, pouco me importa em qual período os elementos vão estar, os átomos vão estar. Não importa o período, importa a família, importa a coluna, porque aí eu vou saber quantos elétrons cada um deles tem na camada de valência. Então, quando ele fala para mim que o elemento X tem a maior afinidade eletrônica do terceiro período, no fim das contas o que me importa é o fato de que este elemento X
ele se encontra lá no grupo 17, na família 7A, porque no período, a afinidade eletrônica cresce da esquerda para a direita e ela não inclui os gases nobres. Então, todo esse período, o que tem a maior afinidade eletrônica é aquele que vai estar lá no penúltimo grupo, né, já que não inclui os gases nobres. Então, significa que o elemento X ele está presente lá no grupo 17, ou família 7A, né, como a gente chamava antigamente. O que isso significa? Significa que o elemento X ele tem 7 elétrons na camada de valência. Só basta mais um elétron para ele poder ficar estável. E o elemento Z? Não importa que ele está no quarto período. O que importa é que ele falou que é o que possui a menor energia de ionização. A energia de ionização, assim como a afinidade eletrônica, elas crescem da esquerda para a direita. Então, o elemento do quarto período que tem menor energia de ionização, ele está lá no grupo 1, na família 1A dos metais alcalinos. Então, é isso que vai me importar no fim das contas. O que me importa é que o elemento Z ele faz parte do grupo 1, ou família 1A, o que significa que ele possui um elétron na camada de valência. Ele é um metal alcalino. Então, quando houver a ligação entre o elemento X e o elemento Z, eles vão se ligar na proporção de 1 para 1, já que o elemento X só precisa receber um elétron e o elemento Z perde este único elétron. Então, a fórmula que eles vão gerar é esta fórmula aqui, ó, ZX. Porque normalmente, quando a gente escreve, né, a gente coloca primeiro o elemento menos eletronegativo e depois a gente coloca o elemento mais eletronegativo. Então, esta é a fórmula do composto ZX e nós estamos falando de uma ligação iônica, já que é uma ligação entre um ametal, que é lá do grupo 17 da família 7A, e um metal lá do grupo 1 da família 1A. Beleza? Então, é uma ligação iônica aí entre esses dois átomos. Certinho? Nosso gabarito aí, nossa resposta, letra A. Questão de número 21. Ele fala assim, ó, observe a sequência abaixo. Então, ele deu o sistema 1, contendo 15 gramas de sal dissolvido e 5 gramas deste sal sólido. Isso tudo acontecendo a 25 graus Celsius. Aí ele aqueceu esse sistema até uma temperatura maior, que ele não colocou aqui quanto que é, né? E aí então eu consegui dissolver estes 5 que não estavam dissolvidos. Então criou aqui 20 gramas de sal dissolvido. E após um resfriamento cuidadoso, esta palavra aqui é importante, né? Este resfriamento ele foi feito de forma cuidadosa. E ao fazer este resfriamento cuidadoso, eu voltei para a temperatura inicial e mesmo assim eu mantive 20 gramas do sal dissolvidos. Por que que é importante esta palavra? Só é possível que isto aconteça porque esse resfriamento foi cuidadoso. Aí com isso eu dei origem a uma solução supersaturada. É exatamente desta forma que a gente gera uma solução supersaturada. A gente aumenta a temperatura para que a parte do sal não dissolvida se dissolva numa temperatura maior. Significa que este sal aqui, ele tem uma solubilidade endotérmica, não é isso? Quando a gente aumenta a temperatura, que a gente aumenta a solubilidade, isso é uma dissolução endotérmica. É o caso deste sal, tá? E é assim que a gente faz uma solução supersaturada. Depois desse aumento de temperatura, a gente abaixa a temperatura, só que de forma cuidadosa, de forma lenta. Se esse resfriamento for muito brusco, então a gente não vai ter a formação da solução supersaturada. Então vamos analisar aqui as afirmações. A 25 graus Celsius, a solubilidade do sal é de 20 gramas por 100 gramas de água. Essa afirmativa está errada. Se fosse 20 gramas por 100 gramas de água, então estaria tudo dissolvido. Claro, né? Considerando que aqui eu tenho 100 gramas de água. Então, se fosse de 20 gramas para cada 100, então estaria tudo dissolvido, né? Só que não é o que acontece. O que acontece é que ele dissolve apenas 15 gramas e os outros 5 ficam no corpo de fundo. Então, neste caso, não é esta a solubilidade do sal. Neste caso, a solubilidade do sal é de 15 gramas para cada 100 gramas de água e não 20 para cada 100. Então, a afirmativa 1 está errada. Afirmativa 2. O sistema 3 é uma solução supersaturada. Foi o que a gente acabou de comentar no início da questão, né? Então, a afirmativa 2, ela está correta. A afirmativa 3.
O sistema 1 é uma solução insaturada. Errado. O sistema 1 é uma solução saturada, ela está no seu máximo. Tanto está no seu máximo que tudo que foi acrescentado a mais foi para o fundo, foi para o corpo de fundo. Então a gente chama isso de solução saturada com corpo de fundo, ou solução saturada com corpo de chão, ou solução saturada com precipitado, tá? Quem é insaturado aqui é o sistema 2. O sistema 2, ao ter o aquecimento do sistema 1, chegou numa temperatura que eu pude dissolver todo o sal. Então, o sistema 2 é insaturado, não o sistema 1. E olha a afirmativa 4. Colocando-se um cristal de sal no sistema 3, este se transformará rapidamente no sistema 1. É exatamente isso, é o que a gente comentou, né? É uma solução supersaturada. Então, ele é um sistema meta-estável. Qualquer perturbação que ele sofra, automaticamente os 5 gramas de sal que estão dissolvidos a mais do que deveriam estar, eles voltam para o corpo de fundo e a solução volta lá para o estado do sistema 1. Então, nesse caso, a nossa resposta correta é a letra B. 2 e 4 é que são as afirmações corretas, certinho? Letra B, é isso mesmo. 22. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente, por exemplo. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa citação. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,2 gramas de sacarose. E ele foi super bonzinho, já deu para a gente a massa molar, né? 342 gramas por mol, para uma xícara de 50 ml do líquido. Qual é a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Então, nesse caso aqui, ó, ele já deu para a gente uma relação boa, ó, porque como a massa molar da sacarose é de 342 gramas por mol, essa quantidade aqui que ele usou no cafezinho, 3,42 gramas, nada mais é do que 0,01 mol de sacarose. Se você não consegue observar isso de maneira direta, passa a regra de 3, tá? Ó, 1 mol de sacarose contém 342 gramas. Quantos mols de sacarose eu vou ter em 3,42 gramas? Ou ainda, se você sabe a fórmula diretão, o número de mols sempre é a massa que eu estou tratando, que nesse caso é 3,42 gramas, divididos pela massa molar, que neste caso é 342 gramas por mol. Então, quando eu dividir um pelo outro, vai dar 0,01 mol. Mas não é isso que ele quer. O que ele quer é a concentração final da solução. Então, para fazer concentração da solução, que a gente chama de molaridade, né? Esta molaridade é o número de mols do soluto, que nesse caso é de 0,01 mol, divididos pelo volume da solução. Só que aqui ele deu para a gente o volume em ml. Eu tenho que fazer a conversão dessa quantidade para um volume em litros. E como é que eu faço isso? Dividindo por 1000. Então, nesse caso, eu vou encontrar 0,05 litros. Quando eu fizer essa conta, vai ser a mesma coisa do que dividir 1 por 5, né? Então, isso vai dar um total de 0,2 mol por litro. Resposta correta, letra B. Essa é a concentração molar desta solução em sacarose nesse cafezinho, certinho? Então, a resposta correta, letra B. Questão 23, ele falou assim, ó. Sabendo-se que no estado padrão o calor de formação, ou seja, a entalpia dos elementos na forma mais estável é igual a zero. É a convenção que a gente utiliza, né? Calor de formação de substância simples na forma alotrópica mais estável, nas condições padrão, é igual a zero. Calor liberado na transformação de CO em CO2 pela combustão, menos 284 kJ. E o calor de formação, ou entalpia de formação do CO, é de menos 110 kJ por mol. Neste caso, o valor do calor de formação do CO2 no estado padrão é. Então, quais são as informações que ele trouxe para a gente? Ele trouxe a informação de que, quando eu pego o CO gasoso, faço a combustão dele, ou seja, reajo com o O2 gasoso,
e gero CO2 gasoso, o valor dessa entalpia de combustão é de menos 284 kJ por mol. O que ele trouxe para a gente ali na segunda informação. Aqui, para ficar balanceado, eu preciso usar meio de O2, né? Então, é meio de O2. Então, como é que eu vou fazer para descobrir o valor de formação, o valor do calor de formação do CO2? Vou aplicar a definição. Para calcular a entalpia, a variação de entalpia de uma reação, eu faço a entalpia de formação dos produtos menos a entalpia de formação dos reagentes. Então, eu já sei que o ΔH desta reação, ele vai ser dado pela entalpia de formação do CO2, que é o meu único produto neste caso, né? E o coeficiente dele é 1, então vai ficar dessa forma mesmo, menos a entalpia dos reagentes. Só que como um dos meus reagentes é uma substância simples, e é o estado alotrópico mais estável, que é o gás O2, não é o gás O3, né? Então, de fato, isso aqui é o mais estável, a entalpia de formação deste aqui é 0. Então, só vai sobrar para mim a entalpia de formação padrão do CO, que é o único reagente que é diferente de 0. E o coeficiente dele é 1, então eu também não preciso me preocupar. Esse valor aqui eu sei, ó, porque ele me deu na questão. Ele falou que o ΔH desta reação é de menos 284. Esse valor é o que ele quer saber. Ele quer saber quanto que é o calor de formação do CO2. E o do CO ele me deu, ó, ele falou que é de menos 110. Como tem esse menos aqui, então vai ficar mais 110. Então, quem é o valor de X, que é o valor de formação do calor de formação do CO2? Menos 394 kJ por mol. Trazendo como resposta correta a letra E. Já ia marcar a letra A, ó, positivo. Não, letra E, que é menos 394 kJ por mol. Beleza? Gabarito, letra E. 24. Um prego de ferro foi colocado em uma solução aquosa ácida e aconteceu a reação representada pela equação. Aí ele deu aqui, ó, ferro sólido mais 2H mais aquoso, gerando Fe2 mais aquoso mais gás hidrogênio. Para tornar essa reação mais rápida, pode-se repetir o experimento fazendo o seguinte. Então ele quer acelerar a reação, ele quer torná-la mais rápida. Posso aquecer a solução de ácido? Sim. Temperatura sempre afeta a velocidade de uma reação. De que forma? O aumento da temperatura aumenta a velocidade. A diminuição da temperatura diminui a velocidade. É a cinética química. Então, eu posso aquecer a solução para fazer com que a reação seja mais rápida? Sim, é uma das formas. 2. Usar a solução de ácido mais diluída. Não. Se eu usá-la mais diluída, eu vou diminuir a velocidade, porque a concentração dos reagentes também interfere na velocidade da reação. Quanto mais concentrado for o reagente, maior vai ser a velocidade. Então, se eu uso uma solução mais diluída, pelo contrário, eu vou tornar a reação mais lenta. E a afirmativa 3 também está correta, triturar o prego. É um outro fator que altera a velocidade de uma reação, que é a superfície de contato entre os reagentes. Então, se eu uso o prego na forma sólida, na forma de bloco, comparado com o ferro triturado na forma de pó, o ferro triturado, no caso o prego, né, triturado, ele vai ter uma velocidade maior por conta da maior superfície de contato. Então, neste caso, ó, a rapidez somente é aumentada quando se realiza 1 e 3. Aquecer a solução e triturar o prego. Resposta correta, letra E. Certinho? E, por fim, a questão de número 25, ele vai trazer para a gente assim, ó. Uma das principais causas do aumento do efeito estufa é o aumento da quantidade de CO2 proveniente da queima de combustíveis fósseis. Supondo que uma gasolina seja composta apenas por heptano, então ele trouxe aqui, ó, C7H16, que é a fórmula molecular dele, a quantidade em quilos de CO2 produzido pela queima completa de 10 litros dessa gasolina é aproximadamente de... Aí ele trouxe as massas molares e trouxe a densidade do heptano. Parecido com aquela primeira questão que a gente fez lá do combustível, do etanol e do metanol. Ele deu para a gente a densidade e está dando o volume de combustível que vai ser queimado. Nesse caso, como eu tenho a densidade, eu consigo transformar em massa, que é a coisa que eu já vou fazer agora de saída. Ó. Veja só que ele quer saber quanto que é liberado em 10 litros dessa gasolina.
Como a densidade é de 0,70 gramas por ml, significa o seguinte, ó. Significa que em 1 ml desse combustível eu tenho 0,7 gramas. 10 litros, pessoal, são 10.000 ml. Aí eu vou achar quantos gramas aqui eu tenho de combustível neste volume de 10 litros. Então eu vou encontrar quanto? Vou encontrar 700 gramas, né? Não, ele quer saber em quilos, né? Então nesse caso aqui, ó, eu vou achar em gramas, depois eu vou passar para quilos, tá? Aqui no caso, ó, vai ter, são 1, 2, 3, 4 zeros. Então vai dar 7.000 gramas, não é isso? Porque era 0,7 e a vírgula vai andar 4 casas para a direita. Então vai dar 1, 2, 3, 4. É isso mesmo. Então vai dar 7.000 gramas. Aí eu já vou passar aqui para quilos, porque 7.000 gramas é a mesma coisa que 7 quilos. Só que não é isso que ele quer saber, né? Ele quer saber quanto de CO2 vai ser liberado quando eu queimar 7 quilos de heptano. Então, para isso, de novo, eu vou precisar fazer a reação de combustão, neste caso do heptano. Então, eu vou ter aqui, ó, o combustível reagindo com o comburente, que no caso é o oxigênio, gerando CO2 e água. O que eu preciso fazer agora? Balancear essa equação. Então, o coeficiente do heptano vai ser 1, o do CO2 vai ser 7, né? Sempre a quantidade de carbonos aqui. No caso da água vai ser 8, porque eu tenho 16 hidrogênios e são aqui 2, né? Então 8 vezes 2, 16. E para fechar, o oxigênio. 7 vezes 2, 14, com mais 8 vai dar 22, né? Então aqui são 11 O2. Não vai fazer muita diferença o coeficiente do O2, que a gente não vai usar ele para poder fazer estequiometria. Mas é só para ficar bonitinho aí, e se por um acaso a questão fosse de balanceamento, a gente já saberia que o coeficiente do O2 é 11. Então, vamos lá para a estequiometria, né? Eu sei que a cada 1 mol de heptano são liberados 7 mol de CO2. Então, vou escrever aqui, ó, heptano e CO2 são as substâncias que eu quero relacionar. Para cada 1 mol de heptano, eu libero 7 mol de CO2. Só que perceba que eu não quero uma relação em número de mols, eu quero uma relação em massa. Por quê? Porque é a quantidade de heptano que eu tenho, que eu achei, né, por conta do volume que ele me deu, e a pergunta que ele está fazendo é em massa. Ele quer saber qual é a quantidade em quilos de CO2 que é produzido. Então, este 1 mol aqui, eu não vou deixar na forma de mol. Este 1 mol eu vou transformar em massa. E para transformar mol em massa, eu preciso calcular a massa molar. Ele já foi bonzinho, ele já me deu as massas, né? Então eu sei que 1 mol de heptano são 100 gramas. E 1 mol de CO2 são 44 gramas. Só que eu tenho 7 mol, né? Então é 7 vezes 44 gramas. Aí agora eu vou descobrir quanto de CO2, então o meu X vai embaixo do CO2, eu vou liberar para 7 kg de heptano. Professor, eu posso deixar assim, lá em cima em gramas e aqui embaixo em quilos? Posso, porque neste caso aqui, ó, como eu tenho 2 na unidade de grama, eu posso cortar grama com grama, eu só tenho que ter a seguinte consciência, como vai sobrar a unidade quilo, eu já sei que a minha resposta vai sair em quilos. Então, terminando esta conta, quem vai ser o valor de X? Vai ser 7 vezes 7 vezes 44, multiplicando cruzado, né? E esse 100 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, quem vai ser o valor de X? 49 vezes 44 divididos por 100. Então, neste caso, vai dar 21,56 quilos de CO2, que vai dar aproximadamente 22, né? Que é a letra C na nossa resposta. Aproximadamente 22, gabarito, letra C. Belezinha? Ficou claro, então? Fechamos, né? Nossa resolução. Com isso, eu me despeço de você, agradecendo imensamente a sua atenção. Muito obrigado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal do Missão, deixar o like nesse vídeo, é importante, né? E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários também, ou ainda lá no meu direct no Instagram, beleza? Muito obrigado, valeu demais e até um próximo conteúdo. Valeu demais!